Você já se viu encarando a traseira de um caminhão-tanque na estrada e se perguntando por que ele é redondo, em vez de quadrado como os baús de carga tradicionais? Esse design cilíndrico e curvo não é apenas por estética visual ou uma moda industrial. Ele esconde uma ciência fascinante que pode significar a diferença entre a segurança absoluta e um desastre catastrófico capaz de matar centenas de pessoas. Neste vídeo, revelaremos por que esses reservatórios massivos de líquido inflamável não têm o formato retangular dos caminhões de carga que você vê em todo lugar transportando mercadorias. A resposta envolve física fundamental desenvolvida ao longo de décadas, dinâmica de fluidos complexa e uma engenharia surpreendentemente prática que afeta tudo. Desde como o caminhão faz as curvas, até o que acontece em um acidente catastrófico em alta velocidade. Mas antes de descobrirmos esses segredos de engenharia ocultos, se você é fascinado por entender como as coisas do dia a dia funcionam, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos que revelam a ciência por trás do cotidiano. Agora sim, vamos começar esta jornada fascinante. A física por trás dos tanques cilíndricos. Quando a ciência encontra os caminhões pesados. Você já observou como o café balança violentamente durante uma viagem de carro por estradas irregulares? Isso é a inércia funcionando em pequena escala. Só que, em uma escala massiva, esse movimento pode tombar um caminhão completo de 30 toneladas. O formato cilíndrico desses tanques gigantes que percorrem as rodovias é projetado cuidadosamente com precisão. Ele se baseia em princípios fundamentais da dinâmica de fluidos desenvolvidos ao longo de décadas de pesquisa. Quando um caminhão-tanque, transportando milhares de galões de combustível altamente volátil, precisa frear repentinamente em uma emergência, ou desviar para evitar um obstáculo súbito na pista, como um carro parado, a carga líquida continua se movendo para frente devido à inércia newtoniana. Isso cria ondas poderosas que empurram as paredes do reservatório com uma força tremenda. Esse impulso líquido gera uma força mensurável gigantesca, suficiente para capotar um veículo grande, completamente, se não for gerenciada com o design correto. Em tanques retangulares antigos, esse balanço criava cargas dinâmicas desequilibradas extremamente perigosas. Quando um líquido atinge uma parede plana em alta velocidade, ele cria um pico de pressão instantâneo e poderoso, e depois ricocheteia. Frequentemente, isso cria uma onda estacionária que oscila para frente e para trás sem parar. É como ver a torcida no estádio fazendo a ola, mas com consequências potencialmente mortais para o motorista. O centro de massa do líquido se desloca dramaticamente de um lado para o outro, efetivamente empurrando todo o veículo massivo em direções alternadas de forma perigosa. Dica curiosa número 1. Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros aliados descobriram que os tanques de combustível retangulares em navios de guerra causavam problemas de estabilidade tão severos que algumas embarcações viravam em mares agitados, mesmo sem qualquer dano de combate inimigo. Essa descoberta militar levou diretamente ao desenvolvimento de tanques cilíndricos para transporte terrestre no pós-guerra, quando os veteranos voltaram a trabalhar nas indústrias civis. Porque os cilindros vencem. Física em ação visível. Vamos ver como o cilindro converte o caos líquido em calma ao dispersar a energia ao redor de sua curva contínua e suave. Quando o líquido se agita violentamente dentro de um cilindro, as paredes curvas redirecionam simultaneamente a energia cinética em múltiplas direções diferentes. Em vez de criar ondas unidirecionais poderosas e destrutivas, o cilindro dispersa a energia ao longo de sua circunferência completa de 360 graus. Isso cria correntes menores que giram em sentidos opostos, as quais efetivamente se cancelam matematicamente, neutralizando muito do movimento perigoso que poderia desestabilizar o caminhão. Em nível microscópico molecular, a diferença se torna ainda mais evidente e fascinante para os físicos. Em recipientes quadrados rígidos,
As moléculas de líquido colidem contra superfícies planas e ricocheteiam com a maior parte de sua energia cinética intacta. Superfícies cilíndricas curvas, no entanto, criam efeitos complexos de camada limite, que os engenheiros estudam a fundo. Imagine como o som viaja uniformemente ao redor de um estádio circular. Em vez de ricochetear em uma parede plana criando eco, a geometria curva dissipa naturalmente a energia cinética através de maior turbulência e fricção controlada e distribuída. Em testes do mundo real, realizados por engenheiros de segurança, observou-se que tanques retangulares antigos sofriam picos de pressão até 3 vezes mais altos que os cilindros modernos. Imagine um empurrão lateral de 30 toneladas tentando desviar um caminhão para fora da pista em direção ao tráfego oposto. Os tanques retangulares experimentavam forças laterais fortes o suficiente para mudar o centro de gravidade de um veículo além do seu limite crítico de estabilidade. Enquanto isso, os tanques cilíndricos mantinham parâmetros de operação seguros sob exatamente as mesmas condições de teste. Dica curiosa número 2. Um caminhão-tanque totalmente carregado pode transportar até 11.500 galões de combustível líquido, pesando mais de 38 toneladas no total com o veículo. O líquido dentro se move com tanta força durante uma frenagem de emergência que, sem o design cilíndrico adequado, a inércia do combustível poderia gerar forças equivalentes a um segundo caminhão completo empurrando por trás constantemente. Resistência por design, construído para suportar pressão extrema massiva. A vantagem da distribuição de pressão se estende muito além do simples balanço do líquido durante a condução. A pressão estática do peso do líquido pressiona igualmente em todas as direções, segundo a lei de Pascal, estudada na física fundamental. Mas os tanques retangulares antigos concentram esse estresse contínuo em cantos e costuras, onde as superfícies planas se unem por soldagem. Esses pontos de união tornam-se pontos de falha natural, onde ocorre a fadiga do metal gradualmente com o tempo e os ciclos de carga. Os designs cilíndricos modernos eliminam completamente esses pontos estruturais fracos ao distribuir a pressão uniformemente por toda a superfície curva, sem concentrações perigosas. É semelhante a como um arco na arquitetura clássica pode suportar um peso enorme ao distribuir as forças de compressão. Este princípio geométrico fundamental explica por que submarinos militares usam cascos de pressão cilíndricos para operar em profundidades extremas no oceano. Em profundidades oceânicas de quilômetros, a pressão massiva da água esmagaria instantaneamente um reservatório quadrado ao concentrar forças destrutivas em superfícies planas vulneráveis. Enquanto isso, os designs cilíndricos distribuem essas pressões enormes efetivamente através da geometria curva contínua. O formato cilíndrico cria padrões de onda inerentemente autoamortecedores que os físicos estudam com fascínio. Quando o líquido se move em um recipiente circular, cada onda gera naturalmente contra-ondas que se propagam ao redor de toda a circunferência. Essas ondas interferem umas nas outras em um padrão complexo que se assemelha às ondulações concêntricas em um lago tranquilo. Mas elas tendem a se cancelar mutuamente em vez de amplificar a energia de forma destrutiva. É um sistema de autorregulação elegante, desenhado naturalmente pelas leis imutáveis da física. Dica curiosa número 3. Os engenheiros usam um princípio chamado frequência de ressonância para projetar tanques de forma otimizada. Cada tanque tem uma frequência natural específica, na qual o líquido oscila de forma mais violenta e perigosa. Ao calcular matematicamente essa frequência crítica e projetar quebra-ondas internos estrategicamente posicionados, eles conseguem interromper essas oscilações perigosas antes que gerem forças desestabilizadoras que poderiam tombar o veículo completo em uma curva fechada. Integridade estrutural e padrões de segurança rigorosos escritos com sangue. A segurança é a prioridade número 1 absoluta, sem exceção.
embora prevenir o movimento do líquido torne os tanques mais seguros durante a condução diária rotineira. O que acontece quando o desastre acontece na forma de uma colisão? No caos de frações de segundo de uma colisão em alta velocidade na estrada, a diferença entre tanques cilíndricos e retangulares não é apenas sobre estabilidade durante a operação normal. Ela é medida diretamente em vidas salvas e comunidades protegidas de catástrofes massivas. Todos os dias, milhares de caminhões-tanque navegam pelo tráfego denso das cidades, transportando o equivalente a bombas móveis gigantes. Até 11.500 galões de líquido altamente inflamável concentrado que poderia devastar bairros inteiros. Quando esses veículos colidem violentamente, a integridade estrutural do tanque torna-se a única barreira fina entre um acidente gerenciável com danos menores e uma explosão catastrófica que mata dezenas de pessoas. É aqui que o design cilíndrico demonstra seu valor além da simples prevenção de sacolejos durante a condução. As forças de impacto de uma colisão se comportam de forma semelhante à pressão hidráulica extrema, buscando o caminho de menor resistência através do material. Em tanques retangulares antigos, essas forças destrutivas se concentram perigosamente nos cantos e costuras onde superfícies planas se encontram, onde a falha estrutural catastrófica é mais provável. Pense nisso como quebrar um ovo de galinha. Ele se rompe primeiro em seus pontos mais agudos e fracos. Um tanque cilíndrico moderno, no entanto, redireciona inteligentemente a energia do impacto ao redor de sua superfície curva, dissipando a força destrutiva, em vez de permitir que ela se concentre em qualquer área única vulnerável. Esse princípio de distribuição de forças foi tragicamente demonstrado no desastre histórico de Kingman, Arizona, em 1973. Um caminhão-tanque de propano com seções retangulares se envolveu em um acidente rotineiro em uma passagem de nível ferroviária. Isso levou a uma explosão catastrófica massiva que matou 11 bombeiros corajosos e feriu gravemente quase 100 pessoas inocentes. A ruptura começou exatamente como os engenheiros haviam previsto teoricamente, em uma costura fraca, onde duas superfícies planas se encontravam, formando um ângulo. A solda falhou sob a concentração de estresse. Este e vários acidentes semelhantes, igualmente trágicos, ao longo dos anos 70, catalisaram uma reforma regulatória abrangente em toda a indústria. Em resposta à pressão pública, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos desenvolveu os primeiros padrões de segurança modernos para o transporte de materiais perigosos. A regulamentação 49 CFR exige especificamente designs cilíndricos obrigatórios para a maioria dos líquidos inflamáveis, com requisitos técnicos detalhados. Para espessura de parede específica, composição de material certificado e testes de pressão exaustivos antes da aprovação. As regulamentações europeias seguiram o exemplo com padrões ADR rigorosos. O Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada criou um consenso global sobre o design de tanques seguros. Isso não é apenas burocracia chata. São requisitos de engenharia escritos literalmente com o sangue de vítimas do passado que morreram desnecessariamente. Os testes de conformidade são brutais, implacáveis e projetados para reprovar designs fracos. Os tanques devem suportar serem soltos de alturas específicas de 9 metros, expostos a chamas abertas de 1000 graus por períodos prescritos e submetidos a tentativas de perfuração por equipamentos padronizados, simulando acidentes. Apenas os designs que conseguem manter sua integridade estrutural sob essas condições extremas recebem certificação oficial para operar. Os dados científicos apoiam totalmente essas regulamentações rigorosas com estatísticas.
Estudos comparando tanques pré-regulamentação com designs cilíndricos modernos mostram uma redução dramática nas taxas de incêndio e explosão pós-acidente de aproximadamente 25%. Isso se traduz em centenas de vidas civis salvas desde a implementação desses padrões nos anos 80. Quando ocorrem acidentes inevitáveis hoje, os tanques cilíndricos são significativamente mais propensos a permanecer intactos estruturalmente ou apresentar brechas menores e gerenciáveis, em vez de uma falha catastrófica total com explosão massiva. Dica curiosa número 4. Os caminhões-tanque modernos devem passar por um teste chamado Drop Test, onde o tanque completo é solto de 9 metros de altura sobre uma superfície de concreto reforçado. O tanque cilíndrico deve permanecer completamente selado, sem vazamentos de qualquer tipo. Os designs retangulares antigos falhavam consistentemente nesse teste nos cantos, onde as soldas se rompiam pela concentração das forças do impacto. Esse teste brutal salvou inúmeras vidas ao garantir que apenas os designs mais robustos cheguem às estradas, onde transportam milhões de galões diariamente. Mais limpo, mais barato, mais seguro. Os cilindros fazem tudo melhor. Um benefício muitas vezes ignorado do design cilíndrico surge durante a manutenção de rotina e a limpeza regular. Caminhões retangulares antigos desenvolviam cantos ocultos e inacessíveis, onde materiais residuais podiam se acumular perigosamente ao longo do tempo, criando desafios de limpeza e potenciais reações químicas perigosas entre resíduos incompatíveis. Os tanques cilíndricos modernos permitem procedimentos de limpeza muito mais eficazes, usando sistemas automatizados que podem alcançar cada superfície interna sem deixar pontos cegos onde a contaminação se acumule. Isso reduz dramaticamente o risco de contaminação entre cargas diferentes e estende a vida operacional do equipamento caro significativamente por décadas. Há uma dimensão econômica substancial nessas características de segurança também, que as empresas valorizam muito. A eficiência aerodinâmica do tanque cilíndrico gera economias de combustível mensuráveis de 5 a 7%, comparado com alternativas em formato de caixa retangular angulosa. Um tanque que viaja 100 mil milhas anualmente pelo país representa aproximadamente 20 mil a 30 mil dólares em economia de custos de combustível por veículo a cada ano fiscal. Com frotas que muitas vezes contam com centenas de veículos pesados, as grandes companhias de transporte economizam literalmente milhões de dólares anualmente, ao mesmo tempo em que operam veículos muito mais seguros que reduzem a responsabilidade civil. Os custos de seguro refletem essas melhorias de segurança também de forma significativa nos prêmios. Os prêmios para transporte de materiais perigosos diminuíram em relação à inflação geral desde a implementação das regulamentações de tanques cilíndricos obrigatórios. Apesar do valor crescente dos veículos modernos e das cargas seguradas estarem cada vez mais caras devido ao aumento de preços. Os atuários de seguros calcularam friamente com números o que os engenheiros já sabiam há décadas por experiência. Os tanques cilíndricos economizam um dinheiro corporativo substancial e vidas humanas valiosas simultaneamente. Os padrões regulatórios continuam evoluindo com as novas tecnologias emergentes. Tanques modernos de última geração incorporam características de segurança adicionais avançadas, como quebra-ondas reforçados internos estrategicamente localizados, válvulas especializadas de alívio de pressão automáticas e materiais compostos avançados que são construídos sobre o design cilíndrico fundamental comprovado. Alguns tanques de vanguarda tecnológica utilizam até construção de casco duplo para materiais extremamente perigosos, criando um sistema de segurança redundante múltiplo inspirado nos navios petroleiros modernos. Dica curiosa número 5. Os quebra-ondas internos dentro dos tanques cilíndricos não são paredes sólidas completas que bloqueiam o fluxo. Eles têm aberturas estratégicas calculadas que permitem que o combustível flua lentamente, mas evitam que se formem ondas grandes e perigosas.
É como ter quebra-mares internos que acalmam o oceano líquido dentro do tanque, sem bloquear completamente o fluxo necessário para operações de carga e descarga eficientes. Então, o que aprendemos sobre esses gigantes brilhantes da estrada? O arredondamento característico dos tanques de combustível não é apenas engenharia inteligente casual ou capricho de designers. É um exemplo notável de como a forma segue perfeitamente a função na engenharia otimizada. Estas maravilhas cilíndricas brilhantes representam a intersecção perfeita, onde a física fundamental newtoniana, as regulamentações de segurança governamentais e a eficiência econômica corporativa apontam todas para a mesma solução de design ideal. Da próxima vez que você estiver dirigindo seu carro, ao lado de um desses tubos prateados brilhantes gigantes na rodovia, você apreciará profundamente as forças invisíveis trabalhando constantemente para manter essa carga volátil e perigosa completamente segura para todos. É um testemunho impressionante da engenhosidade humana coletiva que algo aparentemente tão simples tenha exigido décadas de pesquisa científica cara. Lições trágicas aprendidas com vidas humanas perdidas e inovação científica contínua para aperfeiçoar até o último detalhe. Cada curva perfeita, cada solda reforçada, cada quebra-ondas interno estratégico representa literalmente anos de desenvolvimento meticuloso e testes exaustivos realizados por equipes de engenheiros. Que outros objetos cotidianos mundanos ao seu redor escondem histórias semelhantes fascinantes de design brilhante? Deixe-nos saber nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos reveladores como este, que mostram a engenharia oculta por trás do comum. Dê o seu like. Se você aprendeu algo novo hoje sobre estes gigantes cilíndricos da estrada que transportam o combustível que move o mundo. Nos vemos no próximo vídeo, onde descobriremos mais segredos.